Olá, seja muito bem-vindo à Igreja de Segunda-feira, uma fé prática para os dias comuns da vida. Eu quero compartilhar uma mensagem que certamente tocará o seu coração. Eu estou aqui contigo todos os dias às 5h40 da manhã. Eu inicio esse vídeo fazendo uma pergunta: como vencer a ansiedade? Ansiedade versus descanso em Deus. Em Mateus capítulo 6, verso 34, a palavra de Deus diz: não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã. Não somente esse texto, mas eu creio que faz muito sentido eu ler um outro texto que está em Filipenses capítulo 4, verso 6 e verso 7. A palavra de Deus diz assim: não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração, súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A ansiedade é um dos maiores males da nossa geração. Nunca se teve uma geração tão ansiosa. Eu falo até por uma geração de jovens e adolescentes que eu também acabo tendo contato. Veja, a ansiedade, ela é exposta na Bíblia. E como que Deus trata o coração ansioso? Ele trata o coração ansioso ensinando um princípio que é fundamental para que você combata essa ansiedade. Tá, pastor, o que eu tenho que fazer? Veja, a Bíblia vai dizer que nós não devemos estar ansiosos ou inquietos por coisa alguma. Então, o primeiro ponto é: nada pode nos levar a um lugar de inquietação ou de ansiedade. Coisa alguma deve tomar o norte, o rumo do nosso coração. A palavra de Deus diz que antes que as nossas petições sejam conhecidas diante de Deus pela oração e pela súplica. Então, como que nós lidamos com a ansiedade? Primeiro, a ansiedade pode ser uma falta de confiança no próprio Senhor. A ansiedade pode ser uma incredulidade no coração do ansioso. Então, não estou generalizando, falando que todo ansioso é porque não crê em Deus. De forma alguma eu falaria isso, mas eu estou dizendo que pode ser. Tá, então se pode ser, e nesse caso, como que eu resolvo? Veja, Deus nos dá um caminho, Deus nos dá um norte. A palavra de Deus diz que antes as nossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus. Mas Deus não sabe o que eu preciso? Sabe. Mas Ele está nos ensinando a nós levarmos a Ele o que estamos precisando. Então, como que eu resolvo o coração ansioso? Eu resolvo com a oração. Veja, a oração transforma a ansiedade em descanso. Eu já passei por momentos de muita dificuldade mesmo. E o lugar que me tirou dessa dificuldade, o lugar que me tirou dessa inquietação, só foi um. Qual? A oração. Eu troquei o lugar da ansiedade pelo lugar da oração. Eu troquei o lugar da inquietação pelo lugar da oração. Eu fiz uma troca. E à medida que eu entrei profundamente clamando ao Senhor, suplicando ao Senhor sobre as causas que me deixavam ansioso, eu desfrutei de algo que eu estou falando agora para você, que é descanso. Então, o descanso não é você não fazer mais nada. O descanso é, ainda que você esteja fazendo tudo e você não veja muitas vezes o resultado que você espera, você está num lugar, no Senhor, de descanso. A oração transforma então essa ansiedade em descanso. E veja, quando você entra nesse lugar de descanso, você entra também num coração grato, ainda que você não veja as respostas. Quando a Bíblia nos ensina ali em Mateus capítulo 6, você vai ver que a Bíblia, o próprio Jesus está ensinando sobre
uma confiança que Ele supra as necessidades. Por exemplo, no versículo 33 vai dizer que busque, pois, primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e estas coisas vos serão acrescentadas. No versículo 34 fala sobre não andar inquieto. Todo o capítulo 6 vai nos dar ali um contexto sobre, olha, por que você está preocupado com o que vestir? Veja os lírios do campo, por que você está preocupado com o que comer? Veja as aves, o quanto que elas estão sendo alimentadas diariamente. Então o Senhor está trazendo situações do nosso cotidiano, que são as preocupações que temos, e está falando, mas eu sou o Senhor que cuido daqueles que são meus. Então, a ansiedade será combatida com uma fé no cuidado do Senhor. E como que eu entro nesse nível de fé, nesse nível de descanso? Como que eu lido com tudo que estou vivendo? Entrando num lugar de oração. Antes as vossas súplicas ou as petições sejam conhecidas diante de Deus. E essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações. Essa paz de Deus, ela vem à medida que você está num caminho de oração. Então você sim passa por situações que você enfrenta, desafios, dilemas, coisas que passam pelos seus dedos, tu não sabe lidar. Mas como resolve tudo isso? Resolve não dormindo, resolve entrando ali numa rotina desenfreada, resolve então querendo ser o mais forte de tudo, e de todos. Não é assim que um cristão resolve os dilemas da vida. Um cristão resolve as suas preocupações, aquilo que está deixando o seu coração ansioso, ele resolve somente de uma maneira, que é um caminho de oração, um caminho de inclinação completa diante de Deus. Então, qual é o passo prático disso? Sabe, a ansiedade, ela acaba roubando o seu futuro, mas a confiança em Deus faz você desfrutar do seu presente. Quando você vê, por exemplo, Deus ensinando o povo de Israel, Deus estava ensinando sobre o cuidado dele diário, aquilo que Deus faz, a cada dia. A própria oração do Pai Nosso, o pão nosso, dai-nos hoje. O que Deus está nos ensinando? O que Deus ensinou ao povo de Israel quando Deus tirou eles do Egito, naquela peregrinação? Deus falava, olha, vocês vão acordar e logo que o dia amanhecer, vocês sairão das suas tendas, irão buscar o maná do dia, o alimento do dia. E a Bíblia vai dizer que vocês não acumulem para o dia seguinte, pois no dia seguinte vocês terão também o alimento do dia. Então o dever daquele povo era somente buscar o alimento do dia. E é assim que nós temos um relacionamento com o Senhor. Ele supre hoje, Ele supre o amanhã, só que no amanhã o Senhor ele está constantemente cuidando da gente. Então a oração nos leva a desfrutar, a entender, nós termos a compreensão do cuidado que Ele tem por cada um de nós e o cuidado do dia. Um Deus que cuida das nossas necessidades, um Senhor que sabe exatamente o que precisamos e nos leva, nos conduz a nós falarmos para Ele, para que o nosso coração possa ser ministrado. Então, a ansiedade, meus irmãos, acaba sendo inimiga dessa confiança no Senhor. Então, como que eu lido com este coração que constantemente quer as coisas para ontem, que acaba entrando numa frenesia de comparação, de olhar, não, eu não estou tendo o mesmo resultado das outras pessoas, eu estou ficando para trás, a minha idade já está avançada. Como que eu lido com isso tudo? Eu lido com isso tudo entrando neste lugar de oração, apresentando ao meu Deus as minhas petições. Então, entenda que é isso que Deus quer. Talvez você gostaria de receber aqui um vídeo dizendo, olha, lide com a ansiedade, você vai fazer 5 coisas que não te deixará mais ansioso, mas o meu papel não é esse. Meu papel é que você, diante de tudo isso que você está vivendo, você entre no lugar de profundidade em Deus, orando, e essa paz que Deus dá virá e tomará conta do seu coração. E você que talvez tem um pouquinho de experiência, você sabe do que eu estou falando, de alguns momentos que as coisas não estavam indo bem, o dinheiro não estava sobrando, talvez algumas crises ali no relacionamento, mas mesmo assim,
você desfrutou da paz que excede todo entendimento. Você sabia, só não sabia como sabia, não sabia o que fazer, nem muitas vezes o que falar, mas tu sabia que as tuas orações estavam sendo ouvidas por Deus e que certamente Ele responderia. E aí você aguardou, continuou orando, 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 até que você desfrutou deste Deus que nós servimos, Todo-Poderoso, que está desejando, que tem interesse nos detalhes da nossa vida. Então, tira a ansiedade e desfrute do descanso no próprio Senhor. Jesus nos oferece isso, um descanso para as nossas almas. Vamos orar. Meu Deus, eu quero orar agora, Senhor, e eu estendo as minhas mãos agora sobre essa família, essa pessoa, Senhor, que está vivendo situações de muita dificuldade, que está, Senhor, gastando tanto dinheiro nos medicamentos, querendo resolver esses conflitos, mas Tu tens a resposta, meu Deus, e Tu tens a paz que excede todo o entendimento. Essa paz só vem de Ti. É uma paz que o dinheiro não pode dar, é uma paz que pessoa alguma pode dar, é uma paz que medicamento algum traz. Essa paz somente o Senhor libera. A minha oração, meu Deus, nessa madrugada, é que essa paz possa governar cada casa agora. Vem, meu amigo Espírito Santo, e ministra em cada coração aqui. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Em nome de Jesus.